Olá, queridos alunos do 7º ano. Sou a Marcela Lobo voltando aqui para fazer a correção do PET da 4ª semana de História com vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer as atividades e vamos aí à correção. Deixa eu abrir só o slide aqui e vamos lá. Ó. Organização das sociedades americanas e africanas antes da chegada dos europeus. Essa é a unidade temática da 4ª semana de História. Fique por dentro dos conceitos. Era um texto para vocês lerem a respeito da evolução humana, os anos, onde a atividade que foi pedida dentro dessa questão dos anos, né? Então, aqui seria a leitura, talvez não vou ler tudo para vocês, porque vocês já devem ter lido, mas assim, ó, 6 milhões de anos atrás, nas savanas africanas, lembre-se, surgimento do homem no mundo, África, tá? Surgiram os primeiros hominídeos, depois 3 milhões de anos surgiu o primeiro ser humano, Homo habilis ou Homo sapiens. Ele dará origem ao Homo erectus, seu descendente, surgiu há 1,8 milhões de anos. Foi a primeira espécie a atingir outros continentes. Aí vai passando os anos dessa evolução do homem, tá? Aí, isso demonstra a influência da África e dos ameríndios no Brasil, que se evidencia no vocabulário, na religiosidade, na culinária, na dança, na música, na medicina e na arte. Enfim, todas as espécies que eu disse anteriormente, elas desapareceram há mais ou menos 30 mil anos, perdão. Então, a atividade pedia para vocês assistirem um vídeo que chamava Os Africanos, Raízes do Brasil, com duração de 6 minutos e 25 segundos, tá? E o vídeo de Os Indígenas Raízes do Brasil também, com duração de 8 minutos e 42 segundos. Bem, assistindo esses vídeos, vocês iam ter uma ideia melhor dessas culturas, né? E compreenderá a origem dos africanos, como eles surgiram, os dos indígenas e as suas heranças culturais. Porque antes dos portugueses chegarem aqui, muitos acham que os índios foram achados, descobertos, que não existia nada. Lógico que existia, gente. Existia a cultura indígena. A África, um grande continente, já teve reis. Porque a África só tem escravo. Nada disso, foi grandes civilizações africanas. Então, a gente tem que tirar esse pensamento, às vezes, que muitos têm, do preconceito, de não entender a cultura do outro. Só porque uma cultura veio e sufocou, colonizou, escravizou, não quer dizer que aquela cultura que sofreu esse tipo de violência, que a gente pode dizer, ela não tem uma cultura grandiosa e própria. Seus próprios valores, as suas próprias identidades, a sua própria meio social. Então, todos temos cultura. Só que existe uma visão de quem coloniza, de quem domina. Aí, o que domina se acha o dono da verdade, o dono da melhor cultura. E não é isso. Temos que tirar esse pensamento. Vamos para frente aqui. A atividade 1 pedia, depois de você ter lido o texto sobre a evolução humana, complete na linha do tempo que aconteceu em cada um dos marcos temporais. 6 milhões de anos, 3 milhões de anos, 1,8 milhões de anos, 200 mil anos, 30 mil anos. Então, fazer um gráfico, né? E colocando na frente o que aconteceu mais ou menos nessas épocas desses anos que estão sugerindo para vocês aqui. Eu fiz um slide aqui, gente, que vocês podem parar essa aula e olharem os slides. Espero que tenham feito para complementar, olhar os slides, tá? Quem copiar também fazer o quê, né? Eu espero que vocês tenham feito. Então, eu venho traçando aqui os que eu marquei em vermelho, em amarelo, né? Então, aproximadamente, vocês teriam que fazer isso. Primatas, hominoides, 70 milhões de anos. Os primatas, 22 e 14 milhões de anos. Depois vem o Australopiteco, a farense, né? 3 milhões de anos. A evolução dele.
vem o Australopiteco, olha que é difícil mesmo essa palavra, africano, entre 3 milhões e 1 milhão de anos, já andava ereto. O Homo habilis, 2,2 milhões de anos a 780 mil anos, tá? Já fabricava instrumentos simples de pedra. Ó, Homo erectus descendeu do Homo habilis, o anterior, 1,8 milhões de anos e 300 mil anos atrás. Conta a história que ele saiu da África, já foi para outros locais, que são as migrações, né? Saiu do continente africano e já foi migrando para outros continentes, tá? América, Europa, Ásia, tá? Oceania também. O homem de Neandertal, provável descendente do Homo erectus, viveu há cerca de 200 mil a 30 mil anos, já era mais habilidoso, criou muitas ferramentas, fabricava armas. Então, olha a diferença, né? Olha, já enterrava os mortos nas cavernas com flores e objetos. Ó, o sentido da morte aí. Já tinha um processo se formando, né? Já existia uma ternura, já existia uma cultura da morte, tá? Dizem que o homem de Neandertal diz que conviveu com os primeiros homens modernos e desapareceu por motivos até hoje desconhecidos. E o Homo sapiens, descendente do Homo erectus, entre 100 mil e 50 mil anos atrás, e trata-se do homem moderno. Esse espalhou-se pela terra, deixando variados instrumentos de pedra, osso, marfim, desenvolveu a pintura, a escultura, que são as pinturas rupestres. Então, é uma evolução científica e biológica do homem, né? Que existem duas teorias da criação, as mais comentadas, que é a teoria do aparecimento do homem na Terra, que é o criacionismo, que o homem foi Deus que criou o homem, a sua imagem e semelhança. Então, Deus criou o Adão do jeito que ele era, do jeito que nós somos aqui, e tem a teoria evolucionista, que o homem foi passando por processos de evolução até chegarmos a ter esse corpo físico que nós temos hoje. Então, foi milhões e milhões de anos até chegarmos nesse contexto aqui. A base do crânio, os nossos ossos, as nossas mãos, enfim. Cabe a cada um, a vocês, acreditar na teoria que quiserem, tá? Uma é religiosa, o criacionismo, e a outra é científica. Então, vamos para frente. Atividade 2. Depois de pesquisar como viviam os africanos e os nativos da Terra, da América, antes da chegada dos europeus, preencha o quadro abaixo com as suas contribuições para a nossa cultura atual. Bem, gente, isso daí era pesquisa pura. Aí eles te deram uma tabela, né? O PET está muito cheio de tabelas, né? De quadros para preencher, e vocês deveriam fazer isso. Então, respostas, contribuições indígenas da América. O que vocês poderão? Vocabulário. Eu coloquei as línguas também aqui, que eles falavam, Tupi-Guarani, Gê, Caribe, Aruaque. E palavras também que hoje a gente usa no nosso cotidiano, que vieram dos indígenas. Babaçu, Caiçara, Capim, Guri. Religião, politeístas. Adoravam vários deuses, não tinha um deus só. Que nós podemos dizer que era uma religião monoteísta. Eles não eram monoteístas, adoraram um deus só. Tinham vários deuses, a natureza, Tupã, o deus do sol, enfim. Culinária, gente, guaraná, mandioca, tapioca. Quem já comeu tapioca é uma delícia. Isso é uma culinária que vem dos índios. Danças, o Quarupi, a dança da onça, o toré, cauê, tuagê, jacundá. Arte, aquelas pinturas corporais, arte plumária de penas, de pássaros, né? Cerâmica, marajoara, cerâmica marajoara, trançados, cestarias, tá? Olha quanta cultura aí, ó. Olha quanta coisa que eles têm. Música, pau de chuva, chocalho, apito, flauta uruá, medicina, remédios do mato, plantas, raízes, banhos de cura, pagelança, enfim, ó, tá o slide aí com as contribuições indígenas da América. Vamos lá para as contribuições africanas.
Gente, olha, vocabulário, acarajé, já falaram, já viram essa palavra aí, acarajé? Angu, axé, babá, bagunça, caxambu, mingau. Tudo isso vem dos africanos. É a nossa herança. Nós temos a cultura indígena, a cultura europeia, portuguesa e de outros imigrantes que vieram e a cultura africana. O Brasil é uma mistura de todas essas culturas. Nós sofremos influência de todas essas culturas, tá? Religião, que a gente pode dizer dos africanos, candomblé, umbanda, catimbó. Culinária, feijoada, acarajé, tem muito lá na Bahia. Farofa, ó, cuscuz. Dança, capoeira, congada, jongo, maracatu, samba de roda. Pensa aí, influência do africano na música, samba. Na arte, escultura, máscaras de madeira, colagem de tecido. A música, o samba, congado, Moçambique. Medicina, plantas medicinais, sementes, cascas. Enfim, gente, a gente usa muito isso no nosso cotidiano hoje. Isso faz parte do nosso cotidiano. Então, são culturas integradas. Entenderam? Nós somos a formação disso tudo, tá? Então, seria essa atividades que o PET pedir. Olha, facinho, facinho, só pesquisar. Enfim, gente, chego ao fim desse PET. Espero que todos estejam bem, conseguindo dar conta de todas as matérias. Qualquer coisa que precisarem pode me acionar, pedir alguma dúvida, sanar, né? Sanar alguma dúvida, que eu estarei aqui para ajudar vocês no que for possível. Tá bom? Ó, um grande beijo e força para começar o novo PET que vai chegar aí para vocês. Beijos, ó. Eu já vou aqui me retirar da tela, fechar o meu programa, mandando um abraço carinhoso para todos vocês. Beijo, 7º ano.